de Isabel Mega, temos aqui mais avanços também para que a gente possa compreender de qual maneira ou por qual maneira, Isabel Mega, nós temos servidores da autoridade monetária, que é responsável pela fiscalização dos bancos, das instituições financeiras, por qual motivo eles aparecem nesta operação hoje da Polícia Federal e o que a Polícia Federal informa sobre isso. E só para reiterar para quem nos assiste, seguiremos com tela dividida, tá? Volta e meia vocês vão ver as imagens que chegam do Oriente Médio, porque estamos conectados com a guerra externa e também com o conflito dentro do Brasil nesta que é a maior fraude financeira da história da República. Isabel Mega, o que a Polícia Federal diz sobre servidores da autoridade monetária? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente neste live especial e quente no noticiário no Brasil e no mundo. Elisa, são 2 servidores que são citados nesse relatório da Polícia Federal com indícios gravíssimos de participação desses servidores numa espécie de consultoria informal junto a Daniel Vorcaro. Esses 2 servidores participavam, segundo a Polícia Federal, inclusive, de um grupo de WhatsApp com Daniel Vorcaro. E eles atuavam, portanto, nessa intermediação, na consultoria, na prestação de serviços, orientações sobre tratativas de interesse do Banco Master. Eu estou falando do ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio de Souza, e o ex-chefe do Departamento da Área de Supervisão Bancária do Banco Central, o Bellini Santana. Isso tudo teria ocorrido ainda na gestão Campos Neto. Agora, neste ano de 2026, houve despachos do Banco Central nos dias 19 e 27 de janeiro, afastando esses servidores desses cargos comissionados. Então, eles não estão mais em cargos comissionados dentro da estrutura do Banco Central, mas eles são servidores. Para que eles saiam do serviço público, eles precisam ter uma exoneração. E a partir daí, a Polícia Federal, nesse relatório, vai esmiuçando um pouco qual seria a atuação desses servidores. A PF diz, por exemplo, que Paulo Sérgio revisava minutas de documentos e comunicações institucionais elaboradas pelo Banco Master e destinadas ao próprio Banco Central. Elisa, olha só o quanto isso não é grave. Diz que ele sugeria alterações, ajustes antes da formalização dos documentos perante o Banco Central. Então, ele fazia um jogo duplo na avaliação da Polícia Federal. E há indícios dessa troca de interesses, troca de relações. Por exemplo, a PF cita nessas mensagens todas que esse servidor teria manifestado que iria visitar os parques da Disney nos Estados Unidos. E aí tem um diálogo dele com Vorcaro dizendo, olha, vamos providenciar guias para essas pessoas. Então, manifestando ali uma relação de interesse também. Isso tudo sobre o Paulo Sérgio. Olhando agora um pouco para a situação do Bellini em relação, e aqui a gente está se baseando no que diz a Polícia Federal nesse relatório que consta na decisão que foi retirado o sigilo do ministro André Mendonça agora pela manhã. Com o Bellini Santana, há um detalhamento de que eles sempre procuravam fazer as conversas por telefonema. E por quê? Para evitar o registro de mensagens. Então, eles tratavam desses assuntos sensíveis sempre por telefone. O que a Polícia Federal diz? Que ele participou de reuniões privadas com um banqueiro, fora, inclusive, das dependências do Banco Central, e discutiam esses temas estratégicos em relação à atuação do Banco Master e aos interesses do Banco Master dentro do Banco Central. Segundo a PF, o Bellini também atuava na revisão de documentos e comunicações institucionais do Banco Master destinadas também ao Banco Central. E aí, Elisa, eu não sei se a gente tem como, porque a gente está, claro, com a situação aqui do noticiário completamente dividida entre esses 2 pontos de destaque do Brasil e do mundo, mas na página 19 dessa decisão que a gente está esmiuçando com todo o time da CNN, a gente tem uma referência ao que pode ser lido como uma propina. É um diálogo de Daniel Vorcaro com o cunhado dele, Fabiano Zettel. O Theo Cury estava atualizando para a gente a situação do Zettel, que também tem um mandado de prisão, em que eles citam um pagamento que deveria ser feito justamente a esse servidor, o Bellini. Se a gente não conseguir colocar na tela, não tem problema, mas vou aqui trazer um pouco do que diz
esse trecho específico da conversa. Aponta que o Bellini recebia remuneração por esses serviços prestados. Então, num determinado ponto, o Zettel vira para o Daniel Workari e fala, olha, hoje tem que pagar a primeira do Bellini, tá? A primeira parcela dele. E aí o Workari responde, ok. Na sequência dessas mensagens reveladas no relatório da Polícia Federal, o Workari reforça a importância desse pagamento ser inclusive feito por outra pessoa. Então, uma tentativa de mascarar isso. Essa outra pessoa é identificada como Leonardo Palhares. E aí o Workari diz, olha, mas veja se o Léo pode pagar. E aí a gente reembolsa no dia seguinte. Bem importante isso. E o Zettel, cunhado de Workari, responde, na verdade, ia pagar o Léo e o Léo pagar ele, mas peço para ele pagar primeiro. Então, é um quadro bastante detalhado, segundo o relatório da Polícia Federal e com evidências por meio dessas trocas de mensagens, de uma corrupção envolvendo servidores públicos que estavam em cargos de chefia, cargos comissionados na gestão anterior do Banco Central e que aponta inclusive a suspeita de recebimento de propinas ou auxílio em outros interesses desses servidores. Ajuda a gente a entender um pouco o que foi esse bastidor da relação do Banco Master com a gestão anterior do Banco Central. Esses servidores, repito, foram já afastados dessas funções, mas somente agora o afastamento desses cargos comissionados se deu agora em janeiro deste ano de 2026, Elisa.